Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 19 a 22 do curso de Física 1. Iremos relembrar o movimento circular e falaremos da transmissão de movimento. De início do movimento circular, a gente tem que entender o que é frequência e período. Um bom exemplo é falar assim, o tempo de uma volta. O que é o tempo de uma volta? É o período. Então, quando você tem uma volta completa, você tem um período. Digamos que um corpo faz 120 voltas em 60 segundos. Uma volta vai ser x. Então, x é igual a 1 meio. 1 meio de volta. Isso aqui é o período. Agora, uma segunda pergunta para a gente saber o que é frequência é o número de voltas em 1 segundo. Isso aqui é a frequência. A cada segundo é a frequência. Então, mesmo exemplo, 120 voltas em 60 segundos, 1 segundo vai dar x. Então, x é igual a 2. Então, perceba que a frequência é em hertz. E o período é em segundos. Ok? Então, um é inverso do outro. Ó. O período é igual a 1 sobre a frequência. Por quê? Porque período não é 1 sobre 2. E isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2. Então, o período é o inverso da frequência. E a frequência também é o inverso do período, ó, porque frequência é o inverso do período. Então, se você tem um período, ó, a frequência vai ser 1 o inverso do período. Então, se você tem 1 sobre 1 meio, você tem que a frequência, conserva o primeiro e inverte o segundo, vai ser 2 Hz. Então, período e frequência é inverso. O período é inverso à frequência e a frequência é o inverso do período. Se você tem o período, automaticamente você tem a frequência. Se você tem a frequência, automaticamente você tem o período. Se você tem a frequência, tem o período. Se você tem o período, você tem a frequência. Então você tem que saber isso aqui de início. Um tempo de uma volta é o período. O tempo de voltas em 1 segundo é a frequência. A cada segundo tem uma volta. Quanto que vai ser? Quantas voltas vão dar, né? Então 120 voltas em 60 segundos. 1 segundo vai ter 2 voltas. 2 voltas em segundo, então 2 Hz. Para que a gente precisa disso? Vou apagar isso aqui e a gente vai começar, a gente vai relembrar o movimento circular. E a gente divide o movimento circular em 2 estudos. O primeiro estudo, aí eu vou dividir aqui, ó. O primeiro estudo do movimento circular é a velocidade angular, que é dado por essa letrinha aqui, ó. E tem a velocidade linear, que é dado velocidade linear. Bom, aqui tem um movimento circular e aqui tem, deixa eu fazer menor. Aqui tem um movimento circular. Perceba. Aqui está o movimento, aqui está um círculo, tem um corpo se movimentando nesse círculo. Aqui está o raio. E aqui, a velocidade angular sempre é em radianos. Então, aqui é 0 radianos, quando ele dá uma volta completa, é 2π radianos. Ok? Então, o que é velocidade angular? A velocidade angular é igual a 2π, que é o movimento circular, que é o movimento de uma volta, e dividido pelo período. Porque o período é o tempo de uma volta. Então, a velocidade sempre é o ΔS sobre o ΔT. O ΔT de uma volta é o período. Uma volta completa é o período. E o 2π é uma volta completa de um círculo. Então aqui é 0, aí vem π sobre 2, π. Então os principais pontos de um movimento circular. π sobre 2, π que é 180 graus, 3π sobre 2 e 2π. Então 2π é 360 graus. Então, a velocidade angular é 2π sobre o período. Mas, você sabe que o período é o inverso da frequência. Então, a velocidade angular vai ser 2π vezes a frequência. Então, a velocidade angular é dada assim, ó.
Velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência. O que é a unidade? Então a velocidade angular vai ser 2π, vai ser radianos vezes segundos, porque a frequência vezes hertz, vezes hertz, né? Que é segundos. Então aqui está a unidade do SI. Mas eu estou estudando só a variação do ângulo, né? A variação do ângulo. Por exemplo, ele variou o ângulo em uma frequência, aí você tem a velocidade angular. Então estamos falando só do ângulo que está variando. Mas o movimento circular também, a gente pode falar da velocidade linear. O que é a velocidade linear? É quanto que o corpo percorre em ΔS, em valor linear. Você sabe que o círculo tem o seu comprimento do círculo, o comprimento do círculo é dado por 2π vezes o raio. Então aqui tem um raio. Então, o comprimento de um círculo é a velocidade linear, é o quanto você percorre em cima de um círculo. Por exemplo, você está numa pista circular, é quanto que você percorre aqui. Enquanto que aqui você está calculando só o ângulo, a variação do ângulo pelo tempo, aqui você está variando a distância, o movimento linear. Então, a velocidade linear é dada por 2π vezes o raio, dividido pelo período, que é o tempo de uma volta completa. Então, a velocidade linear vai ser 2π raio vezes a frequência. Ó, perceba que aqui você tem 2π vezes a frequência. E aqui você também tem 2π vezes a frequência. Então, a velocidade linear ela é a velocidade angular vezes o raio. Então, você tem essa relação, ó, você junta essa com essa. Você sabe a velocidade linear a partir da velocidade angular multiplicado pelo raio. Então, aqui é a variação do ângulo, o ângulo que está percorrendo o círculo, e aqui é a variação da distância. Aqui vai ser, portanto, por exemplo, metros, né? É aqui a distância que você está percorrendo na volta. E aqui não, aqui é só o ângulo que está variando e você sabe a velocidade angular. Então aqui é a velocidade angular e aqui é a velocidade linear. E tem essa relação. A velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Ou a velocidade linear é igual a 2π vezes o raio vezes a frequência. Então, é fundamental que você entenda primeiro o que é período e frequência, depois você entenda essa relação. Essa aqui tem a velocidade angular, que é a variação só do ângulo, e essa aqui tem a velocidade linear, que é a variação linear, é o quanto que você está percorrendo em cima do movimento circular. Ok? Então, se você sabe essa relação, aí agora a gente vai para as transmissões de movimento. São 3 tipos de transmissão de movimento. E a gente vai estudar cada tipo desse. Vou apagar tudo aqui, vou deixar só aqui do lado essas relações para a gente sempre voltar para ela. Ó, vou apagar tudo. Isso aqui foi da aula anterior, só estou dando uma relembrada. Então, ó, a velocidade angular vai ser 2π vezes a frequência. E a velocidade linear vai ser 2π vezes o raio vezes a frequência. Ou a velocidade linear é a velocidade angular multiplicado pelo raio. Ok? Então sempre tem que deixar isso aqui, ó. Sempre tem que lembrar disso. Velocidade angular é 2π vezes o raio. Velocidade linear de um movimento circular é 2π raio vezes a frequência. Ou velocidade angular é a velocidade linear igual a velocidade angular vezes o raio. Agora vamos para as transmissões de movimentos. Existem 3 tipos. A primeira é aquela que é associada, é um movimento, é uma associação, de engrenagem. Aquela que é dente com dente. Como que é essa transmissão de movimento? Aqui tem um eixo com um raio maior, por exemplo, o raio aqui é 10, e tem os seus dentes aqui, ó, suas engrenagens. E vem um outro eixo, uma outra, como se fosse outro movimento circular que está encaixado, mas tem um raio menor, de 5, por exemplo. E aqui está encaixado, ó. Então, quando esse movimento assim, ó, está movimentando no sentido horário, esse movimenta no sentido anti-horário. Ele está no horário, ele está no anti-horário.
Então, toda vez que esse se movimentar, essa engrenagem sempre vai estar conectada. Então, o que eles têm em comum? Eles têm a mesma velocidade linear. Então, se esse aqui é o corpo A, esse aqui é o corpo B, você tem que a velocidade linear dos dois são iguais. Então, você iguala a velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B. O que é a velocidade linear? É 2π vezes o raio vezes a frequência. Então, a frequência de A, raio de A, é igual a 2π vezes o raio de B vezes a frequência de B. O que eles têm em comum? O 2π. Corta, corta. Digamos que a frequência de A é 60 Hz. Então, ele faz, em 1 segundo, ele dá 60 voltas. Ok? Então, a gente quer saber quantas voltas irá dar o corpo B. Se esse daqui dá 60 voltas em 1 segundo, quantas voltas vai dar o corpo B? E a gente coloca na fórmula. Por quê? Porque a gente tem um raio e a gente tem a frequência de A. A gente só precisa da frequência de B. Perceba que é uma relação, ó, o raio de A vezes a frequência de A é igual ao raio de B vezes a frequência de B. Perceba que é uma relação inversamente proporcional. Se você aumenta o raio, você diminui a frequência. Se você diminui o raio, você aumenta a frequência. Então, o que é certo? A frequência do menor vai ser maior. Mas quanto maior? Vamos ver. O raio de A é 10, a frequência de A é 60. O raio de B é 5 e a frequência de B é o que você quer saber. Então, a frequência de B vai ser 60 vezes 10 dividido por 5. Então, a frequência de B vai ser 120 Hz. Já era esperado, porque quando você diminui pela metade o raio, você aumenta, você dobra a frequência. Por quê? Porque é uma relação inversamente proporcional. Quando você diminui o raio, você aumenta a frequência. E a gente calculou qual vai ser o aumento. Mas seria fácil de deduzir. Por quê? Porque se você reduzir o raio pela metade, você vai ter que dobrar a frequência. Então, esse corpo aqui, ele gira muito mais rápido, a frequência dele é maior que esse corpo aqui. E também é fácil de entender, porque quando que esse daqui gira, esse aqui está girando muito mais. Esse daqui dá uma volta, esse daqui dá 2 voltas. Esse daqui dá meia volta, esse daqui dá 1 volta. Então, essa é a associação dente por dente. Vamos para a segunda associação. A segunda associação é aquela que... A segunda associação é a associação de engrenagem, mas é aquela que é corrente-corrente. Então, corrente, tem uma corrente ligando essas engrenagens. Corrente e corrente. Como que é isso? Vamos ver. Aqui tem uma engrenagem e aqui tem uma menor. E isso está ligado com um fio. Ó. Ao ser ligado por fio, já é fácil de perceber. Aqui é 10 e aqui é 5. Se você está ligado com fio, você tem que a velocidade linear também é igual. Por quê? Porque quando esse aqui movimenta, eles movimentam juntos, ó. Eles estão movimentando juntos. Eles estão sempre movimentando juntos. O que está sendo igual? A velocidade linear. Então, se você sabe que a velocidade linear é igual, então esse aqui é o A e esse aqui é o B. Então, a velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B. E é a mesma relação. Então, se a velocidade linear é igual, então fica 2π vezes o raio de A vezes a frequência de A vai ser igual a 2π vezes o raio de B vezes a frequência de B. Então, se essa frequência aqui for 80 Hz, então ele dá 80 voltas por segundo, qual vai ser a frequência de B? Aqui você corta o 2π porque são iguais, então o raio de A 10 vezes a frequência de A 80 é igual ao raio de B 5 vezes a frequência de B. Qual vai ser a frequência de B? Você já sabe que é o dobro, mas vamos calcular, vai ser 800 dividido por 5. Então a frequência de B, ou melhor, vai ser 80 vezes 10. Então você corta, vai ficar 80 vezes 2. Então a frequência de B vai ser igual a 160 Hz. Então esse aqui tem uma frequência, ela dá mais giros por segundo do que essa. Claro, por quê? Porque o raio dela é menor. Se o raio é menor, a frequência é maior. E se o raio é maior, a frequência é menor. Então tem esses dois tipos, tem que a velocidade linear são iguais.
Agora, existe o terceiro tipo de associação de engrenagem. Vamos estudá-la. Então, a dente por dente e corrente por corrente tem a associação de que a velocidade linear é igual, sempre igual. Então, você tem que a frequência é diferente. Agora, tem a associação de engrenagem, outro tipo de associação é essa daqui, ó. É uma associação com o mesmo eixo, O que vai ter em comum no mesmo eixo? Digamos que tem um corpo, aqui tem um corpo, ó. Digamos que está assim, aqui e esse aqui é menor, esse aqui e esse aqui é maior. Então ele está assim, ó. Então tem um eixo aqui, ó. Então, perceba que esse eixo está girando esse corpo da mesma forma. O que eles têm em comum? Eles têm a mesma frequência, eles dão uma volta por segundo igual. Se você tem que a frequência de A, isso aqui é a frequência de A, isso aqui é a frequência de B, é igual a frequência de B. O que é frequência? Frequência é igual a velocidade linear dividido por 2π vezes o raio. Então iguala, isso aqui é frequência. Igual aqui, ó. Então a frequência de A vai ser a velocidade linear de A dividido pelo 2π vezes o raio de A igual a velocidade linear de B dividido por 2π vezes o raio de B. Então, se eles têm a mesma frequência, eles vão ter velocidades lineares diferentes, porque tem raio diferente. Digamos que o raio desse aqui é 10 e o raio desse aqui é 20. Então, qual vai ser a velocidade linear disso aqui? Digamos que a velocidade linear é 40 metros por segundo. E ele pergunta qual é a velocidade linear desse. Então, vamos calcular a velocidade linear de A. Então, vou botar para cá, ó. A velocidade linear de A vai ser 2π vezes o raio de A, que é 10, igual a velocidade linear de B, que é 40, dividido por 2π vezes o raio de B. Então 2π você corta, então a velocidade linear de A vai ser 40 vezes 10 dividido por 20. Então a velocidade linear vai ser igual a 20 metros por segundo. Ó, perceba que aqui é diretamente proporcional. Quanto maior o raio, então vai ficar aqui, ó. Cortando isso aqui, vai ficar a velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B, dividido pelo raio de A, dividido pelo raio de B. Então isso aqui é diretamente proporcional. Quanto maior o raio, maior será a sua velocidade. Quanto maior o raio, maior será a sua velocidade. Isso porque a gente igualou a frequência porque está no mesmo eixo. Nos exemplos anteriores, a frequência era diferente. Por quê? Porque a velocidade linear era igual. Aqui não, aqui a frequência é igual porque está no mesmo eixo. Quando esse eixo gira automaticamente esse e esse da mesma forma. O que muda então? A velocidade linear. Quanto maior o raio, maior vai ser a velocidade linear. Por exemplo, uma roda gigante tem uma velocidade linear bem maior do que uma roda de um carro, porque ela está percorrendo um espaço maior no mesmo tempo, então ela tem uma velocidade maior, ok? Porque você sabe que velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, se o tempo é igual, quanto maior ΔS, maior será a velocidade, porque ΔT será constante, então velocidade sobre ΔS é diretamente proporcional se você manter o tempo constante. Então, maior a variação de velocidade, maior a variação do tempo, maior vai ser a velocidade do corpo. Por exemplo, se você percorre uma pista de 50 km em uma hora e a outra pista você percorre 100 km em uma hora, você está com uma velocidade maior que aquela que está com 50 km. Por quê? Porque você dobrou a distância, mas com o mesmo tempo. Então você tem uma velocidade maior. Você tem uma velocidade de 100 km por hora. Ok? Então esses são os tipos de associação. Eu vou dar um exemplo que geralmente sempre cai nos vestibulares, que é a bicicleta. Vou fazer uma bicicleta aqui, vou tentar fazer uma bicicleta aqui bem legal.
vou colocar só as catracas, a catraca maior, a catraca menor, e vou colocar o pneu, e vou dizer como que é a associação das engrenagens. Por exemplo, aqui está a catraca menor do pneu traseiro, e aqui está aquela catraca maior. E essa daqui, ó, ela está ligada no mesmo eixo com o pneu, né? Então, essa catraca aqui liga pela corrente. Então, o que você sabe? Se isso aqui está ligado com o mesmo eixo que o pneu, o A e o B, eles têm a mesma frequência. Então, a frequência de A vai ser igual à frequência de B. Isso você sabe porque ela está ligada no mesmo eixo. Mas A e C, digamos que aqui é 10 centímetros e aqui é 5 centímetros. Digamos, A e C, eles estão ligados como? Com a corrente. Então, eles têm a mesma velocidade linear. Então, a velocidade linear de A vai ser igual à velocidade linear de B. Vamos lá. Digamos que a corrente tem... digamos que isso aqui está com uma frequência de 60 Hz. Ele faz 60 voltas em um segundo. Qual vai ser a frequência de A? Então, a frequência de C, a frequência de velocidade linear de A é igual à velocidade linear de C. Aí ele pergunta, qual é a frequência de C? Qual é a frequência de A? Então, velocidade linear é 2π vezes o raio vezes a frequência. Digamos que o pneu tem um raio de 10 centímetros. O pneu. Então, a velocidade linear é 2π vezes o raio de A vezes a frequência de A, igual à velocidade linear de C, que é 2π vezes o raio de C vezes a frequência de C. Então, você corta o 2π, vai ficar o raio de A é igual à frequência de A, igual o raio de C vezes a frequência de C. Ele te deu a frequência de C e te deu o raio. Então, ele quer saber a frequência de A. Se você sabe a frequência de A, você sabe automaticamente a frequência de B também. Então, a frequência de A vai ser o raio de C vezes a frequência de C dividido pelo raio de A. Então, a frequência de A vai ser igual, o raio de C é 10, a frequência de C 60 e o raio de A é 5. Você tem que a frequência de A vai ser 120 Hz, o dobro. Já era esperado, né? Porque se você dividiu por 2 o raio, você tem que multiplicar por 2 a frequência. Ok, se você tem essa frequência, você sabe que a frequência de A é igual à frequência de B. Se a frequência é igual, a velocidade é diferente, né? Por quê? Porque a frequência é igual, mas eles têm raios diferentes, então ele tem velocidades lineares diferentes. Qual vai ser a velocidade linear do pneu em relação à velocidade linear da catraca menor? Então, você sabe que a frequência de A é 120 Hz. Então, 120 Hz, a frequência de A é igual à frequência de B, né? Então, você sabe que velocidade linear vai ser igual a frequência de A. Então, a frequência de A é igual à frequência de B. Então, a frequência de A, que é 120, é igual a 120. Isso aqui gira 120 vezes a cada segundo. Ele gira 120 vezes a cada segundo. Então, a velocidade linear de A vai ser... a frequência é igual à velocidade linear de A, dividido por 2 vezes o raio de A, que é igual à velocidade linear de B, dividido pelo 2 vezes o raio de B. Então, se ele tem uma velocidade linear, vamos calcular a velocidade linear da catraca menor. Você sabe que velocidade linear é igual a 2π vezes o raio vezes a frequência. Você tem a frequência e o raio. Então, a velocidade linear vai ser 2π vezes o raio de A, que é 5, vezes a frequência de A, que é 120. Então, a velocidade linear de A é 1.200, que aqui é 10 vezes π metros segundos. Então, se você tem a velocidade linear de A e ele pede a velocidade linear de B, você só coloca na fórmula, né? Porque a velocidade linear de A é 1.200 π vezes metros por segundo, dividido por 2π vezes o raio de A, que é 5, que é igual à velocidade linear de B, que é o que ele pergunta, dividido por 2π vezes o raio de B, que é 10. Então, a velocidade linear de B, aqui você vai cortar π
um π, não, você vai cortar isso aqui, isso aqui você deixa o π aqui, ó. Aí vai ficar 1.200 π vezes 10 dividido por 5. Então, a velocidade linear de B vai ser, corta, vai ser 1.200 vezes π vezes 2. Então, a velocidade linear de B vai ser 2.400 π metros por segundo. Então, a velocidade linear de B é maior que a velocidade linear de A. Isso porque o raio é maior. Então, ele sempre vai te perguntar se a catraca maior tem uma frequência de 60, qual vai ser a frequência da roda? A frequência da roda vai ser a mesma frequência da catraca menor. Se a catraca maior tem uma frequência de 60 Hz, com um raio de 10 metros, 10 centímetros, qual vai ser... Não, 10 metros, qual vai ser a velocidade linear de B? Aí você tem que a velocidade linear de B é 2.400 π metros por segundo, porque isso aqui é a velocidade linear, enquanto que ele está percorrendo. Ele também pode saber perguntar a distância, né? Por exemplo, qual é a distância que percorre com uma volta disso aqui? Com uma volta, você tem que uma volta disso aqui uma volta é o período, né? Então você calcula com o período e ele quer saber a distância. Então o comprimento vai ser 2π vezes o raio, ok? Então o comprimento vai ser o 2π, você tem um raio que é 10, né? Então o comprimento vai ser 2π vezes 10, então o comprimento vai ser 20π, ok? Ele tem um comprimento de 20π, mas isso a cada período. Mas é o inverso da frequência. Então, com a frequência aqui, ó, sabendo que a frequência, o período vai ser, então, ΔS vai ser a velocidade linear vezes o tempo, né? Então, ΔS vai ser a velocidade linear 2.400 π vezes o período. Mas o período é o inverso da frequência. Então, 2.400 π vezes a frequência, né? Dividido pela frequência. Então, o ΔS que essa roda vai percorrer com esse sistema inteiro vai ser 2.400. Quem é a frequência de B? A frequência de B a gente calculou, né? 120 Hz. Então, ΔS, qual vai ser a distância que ele vai percorrer? Corta, aqui corta, fica 20 metros. Ele percorreu 20 metros. Mas tem um π aqui também, 20 metros π. 20 π metros. Se ele te der o π igual a 3, você vai ter, por exemplo, o π é igual a 3, arredondando. Então, o ΔS do corpo vai ser 20 vezes 3 metros. Então, o ΔS vai ser igual a 60 metros. Então, nesse exercício, ele percorreu 60 metros com 60 voltas, né? Ele percorre 60 metros, tendo um raio de 10 centímetros. Então é assim que você tem que calcular. Ele pode pedir a frequência dessa roda, dessa catraca, da catraca menor. Se você tem a frequência da catraca menor, é a mesma da catraca maior, mas tem velocidade linear diferente. Se tem velocidade linear diferente, tem um ΔS diferente. Ok? Então essa foi a aula 19 a 22. A gente falou do movimento circular, deu a revisada das aulas anteriores e falamos também da associação de engrenagens. Tem a associação dente por dente, a associação corrente por corrente e a associação eixo-eixo, que tem o mesmo eixo, ok? Deu o exemplo da bicicleta, que é muito importante para os vestibulares, e com a teoria você já consegue descobrir tudo. Então deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau!